Essa pregação apontará o caminho que é a solução para as consequências do caminho da perdição, que leva fatalmente às frustrações, decepções, rejeições e, afinal, às condenações longe de Deus. Veremos que a maior necessidade básica do ser humano não é matar a fome ou a sede física, mas sim a sede espiritual. Quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 4. Estamos falando desta mulher conhecida como a mulher samaritana. Você que está em casa, abra a sua Bíblia para acompanhar, e eu quero desde já pedir a você que deixe a Bíblia aberta para irmos lendo gradativamente, mencionando alguns versículos, enfatizando as falas de Jesus e também dessa mulher. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia. Quem deixou a Judeia? Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para onde? Para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, qual foi a fala, o pedido dele? Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Qual a explicação dessa fala dela? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, qual é a réplica de Jesus aí? Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, leia comigo, quem beber desta água, tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, qual foi a fala de Jesus? Vai, chama teu marido e vem cá. Qual foi a resposta da mulher? Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você pode dizer amém a essa palavra? Deixa a Bíblia aberta, vamos ler depois alguns outros trechos desse mesmo capítulo, para fazer base ou tomar base na nossa meditação. Mas agora eu quero que você ore, pedindo ao Senhor para falar ao seu coração, para te dar bastante convicção a respeito dessa palavra, para fazer com que você consiga aplicar à sua vida e à vida de muitos outros com os quais você se deparar em situações semelhantes. Faça essa oração comigo. Senhor, eis-nos aqui, rendidos ao Senhor, procurando ser, como já falado aqui, adoradores em espírito e em verdade, procurando, Pai, conhecer, entender, crer firmemente na palavra da verdade do Teu Evangelho. E eis-nos diante da história desta mulher, que estava a caminho da perdição, mas que é salva pelo Senhor, e se transforma em uma linda história de vida. Que o Senhor fale conosco, transmita a Tua graça, fale com todos aqueles que receberem esta palavra em qualquer tempo, através da transmissão ali pela internet. Faz com que, Pai, a Tua igreja receba
o incentivo, o estímulo, o ânimo de realizar a grande obra que o Senhor tem comissionado-nos a fazer. Nós oramos assim e te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém a essa palavra? Tem um tema proposto aqui, a linda história de uma mulher salva a caminho da perdição. Você pode repetir após mim? A linda história de uma mulher salva a caminho da perdição. Nossa personagem não tem nome. Ela própria se apresenta como mulher samaritana. Assim ficou conhecida em todo o mundo onde o evangelho é pregado. Quando falamos dela ser uma mulher que vivia no caminho da perdição, não estamos discriminando ou preconceituando, mas estamos apenas tratando ou retratando a realidade clara da humanidade não redimida. O próprio Jesus, falando do caminho da vida eterna, do caminho estreito, da porta estreita, ele diz também, conceitua também, o caminho da porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição. E diz ele que são muitos que encontram ou entram para essa porta larga e vivem nesse caminho de perdição. Em Provérbios capítulo 1, nós começamos a meditar nessa quinta-feira, e é importante você saber e ler e aprender Provérbios capítulo 1, próxima quinta-feira, novamente a reunião, continuaremos. No versículo 32, lá em Provérbios, diz a Bíblia que alguns andam nesses caminhos insensatos, desviados de Deus, e a palavra diz assim: os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Há pessoas vivendo um certo bem-estar emocional, um certo bem-estar religioso, achando que estão agradando a Deus de alguma maneira, que estão servindo a Deus de alguma maneira, que o seu culto é aceitável ao Senhor, e vivem afastados de Deus. O próprio Jesus fala sobre isso, de pessoas que honram-no com os lábios, mas têm o coração longe dele. Então Jesus fala claramente que esses necios insensatos estão nesse caminho de perdição. Aliás, a Bíblia mostra que todos nós estávamos nesse caminho. A palavra diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, todos andando segundo o curso do mundo, todos procurando fazer a vontade da nossa carne, da nossa natureza humana pecaminosa e dos nossos pensamentos. E a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira, perdidos, sem Deus no mundo, sem a esperança da salvação. Em muitos momentos, nos encontrávamos angustiados, nos encontrávamos até mesmo assim, desanimados e desesperados por dentro, sem saber o que estava acontecendo. Mas em outros momentos nós buscávamos nas alegrias, no prazer da vida, nas coisas deste mundo, achar um referencial e nos sentimos bem, pelo menos emocionalmente. Essa mulher da nossa linda história de salvação andava nesse caminho da perdição, porque ela estava espiritualmente praticando atos religiosos de veneração, de adoração, de culto, diferentes do que a palavra de Deus estabelecia. Ela procedia de modo ou de forma que a deixava espiritualmente afastada de Deus e destinada à condenação eterna. As suas práticas básicas religiosas eram uma idolatria comum naquela nação samaritana, na família, na parentela, que ela seguia. Ela adorava ídolos, ela buscava de uma maneira bem diferente daquela que devia. Ela vivenciava uma religiosidade baseada em ensinos de homens estabelecidos em oposição à lei de Deus, em cultos adaptados para satisfazerem os intentos humanos e não voltados para a adoração ao Criador e sustentador da vida. Muitas pessoas vivem assim até hoje. Esta mulher, como os samaritanos e todos os povos, tinham uma noção religiosa ou uma noção espiritual. Ela, por exemplo, declara que sabia, e depois nós vamos ver homens que ela teve contato e chamou-os para Cristo, que sabiam que havia profetas na terra. E que profetas levantados por Deus falavam corretamente a palavra de Deus, mas no dia a dia ela e os seus ali, e muitos outros hoje, não buscavam, nem buscam, nem se importam com buscar a verdadeira palavra profética.
palavra que está revelada por Deus, escrita pelos seus servos escolhidos. Essa mulher até sabia de uma profecia da vinda do Cristo, que ele lhes ensinaria todas as coisas, mas de forma prática. Ela não buscava saber mais sobre esse Cristo. A perdição dela é mostrada também na área moral, como nós veremos logo mais. O resultado claro de uma vida afastada de Deus e da palavra para todo ser humano é esse caminho da perdição nas práticas moralmente erradas. Há muitas pessoas que são até religiosas, mas que vivem em prática de inimizades, de iras, de enganos, de furtos, de roubos, de corrupções, egoísmos, soberba, orgulho, arrogância, relações sexuais impuras, adultérios, prostituição. E bem claro sobre essa mulher, a gente vê aqui, e muitos assim comportam-se hoje. Há uma banalização do casamento, da formação de família. Pessoas que não valorizam o outro e que querem apenas se aproveitar do outro nesse sentido. Pessoas que não querem pagar um preço de cuidar, de se sacrificar, de perdoar, de fazer o bem, de respeitar. Pessoas que dão lugar ao partir para outra. Não está dando certo, simplesmente separa. Eu quero é ser feliz. Vou procurar alguém que seja do jeito que eu quero. Alguém que se submeta aos meus caprichos, abusos emocionais, abusos psicológicos. Alguém que faça a minha vontade, independente da vontade do outro. A sociedade está permeada, está cheia de pessoas com esses comportamentos. E às vezes pessoas religiosas, que têm algum tipo de religiosidade exterior. Você sabe, essa mulher declara para Jesus aqui no final da nossa leitura, no trecho que nós lemos, versículo 16, então, 17, não tenho marido. Ela declara, eu não tenho marido, apesar de ter sido casada 5 vezes, e agora está com um marido que tomou de outra, como diz Jesus. Apesar disso, ela declara, eu não tenho marido. Esse mesmo drama talvez tenha sido enfrentado por muitas mulheres hoje. Mulheres que não têm marido. Tem marido, mas não tem marido. Mulheres que têm um marido no papel físico, um marido dentro da casa, mas não tem um marido líder, sacerdote do lar, não tem um marido íntegro, que cuida, que se sacrifica, que lidera de forma amorosa para que a mulher tenha a segurança de exercer seu papel. Há muitas mulheres enfrentando. Nós estamos na semana em que comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. E muito se fala, e nós não aceitamos a ideia do feminismo, que com algumas coisas erradas, mas muito se fala, e é necessário falar, de valorizar o papel da mulher. Ela jamais pode sobrepor ao homem. Porém, meu irmão, minha irmã, nós lembramos claramente que Jesus valorizou a mulher. E essa mulher aqui é um exemplo bem claro. Há também que se lembrar que um marido que me ouve nessa transmissão, ou até presente aqui, que não está cumprindo o seu papel de homem, de marido, de pai, de servo de Deus, que se preocupa com a sua salvação, com a salvação da família, com a esposa, com os filhos, de cuidar bem, está também no caminho da perdição. A Bíblia diz que se alguém diz que é religioso, alguém diz que ama a Deus, mas não cuida dos seus, está negando a fé. A mulher tem o seu papel a cumprir, biblicamente. O marido tem o seu papel a cumprir, biblicamente. Nós devemos nos lembrar sempre disso. A necessidade de um homem, de um marido, cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. A necessidade de filhos também obedecer aos pais, de pais cuidarem bem dos filhos, de esposas cumprirem o seu papel, como diz a Bíblia. A necessidade de nós valorizarmos o relacionamento familiar para que não aconteça como aconteceu na vida dessa mulher. 5 maridos tivestes, 5 casamentos frustrados. Como se deu? A Bíblia não registra. Mas olhando ao nosso redor, nós podemos ver várias situações de pessoas que tiveram 5 casamentos ou até mais. Nós temos informações, inclusive,
da dificuldade das pessoas em viver uma fé verdadeira e vivem uma religiosidade, num contexto, por exemplo, de uma certa religião. Nós temos nos países islâmicos, muçulmanos, países árabes ali, um contexto em que os homens podem tomar uma segunda esposa, uma terceira esposa, mas estão traspassando isso. Não querem uma primeira, uma segunda, uma terceira, com compromisso de viver até o fim. Então inventaram, isso que eu estou dizendo é fruto de reportagens que são, vamos dizer assim, corretas, que são provadas. Inventaram uma maneira de sair do compromisso. É repudiar a mulher. Casa, já com o compromisso de dar determinados presentes e passar ali 10 dias ou passar um mês em viagem, em lua de mel, e depois separa, repudia e dá a carta de divórcio. E essa mulher fadada está a talvez encontrar um outro que faça a mesma coisa com ela. A Bíblia não diz aqui que se foi o caso dessa mulher, se foi casamento desse nível, mas nós sabemos que é apenas uma legalização da prostituição e do adultério agir dessa maneira. O papel lá no cartório, pelo líder daquela religião, feito depois desfeito, não apaga o pecado no coração do ser humano. Certo é, meu irmão, minha irmã, que essa mulher, com essas frustrações ou esses casamentos frustrados, a situação dela era de carregar na psique, na alma, nas emoções, algumas marcas. E é importante nós lembrarmos que há muitas pessoas vivendo dessa maneira. É importante você e eu, homens e mulheres de Deus, estarmos atentos para a necessidade de pessoas assim, para ensiná-las que há solução. Essa mulher certamente vivia sentimento de rejeição, frustrações, decepções com esses 5 maridos que a repudiaram, que lhe deram carta de divórcio. Decepção consigo mesma de não ter sido amada como ela esperava. Decepção pelas escolhas erradas que marcaram o seu passado. Tristezas e dificuldades relacionais que ela vivia com as pessoas do seu próprio meio. Vivendo entregue às paixões infames, ela foi colhendo relacionamentos frustrados. Foi colhendo falta de alegria sincera, falta de real prazer, falta de satisfação íntima, falta de estima, sentimento de derrota. Podemos imaginar essa mulher sendo alvo de comentários pelos fracassados casamentos, e mais ainda agora sofrendo a discriminação por ter, como diz aqui Jesus, tomado o marido de outra. O que você está agora não é teu marido, é marido de outra. Imagina a situação dessa mulher. Seria essa a razão, por estar tomando o marido de outra, a razão dela estar indo buscar água sozinha, na hora sexta, que segundo o contar do templo lá ali, na Palestina, é o momento que nós conhecemos como meio-dia? Seria porque ela não tinha amigas ou parentes dispostas a andarem com ela e se tornarem também discriminadas pela sociedade ali? Seria porque buscar água pela manhã ou ao final da tarde, como a maioria das mulheres fazia, lhe traria aborrecimento de sentir o desprezo das demais? Certo é que essa mulher se encontrava em grande drama interior. Provavelmente estava andando, cuidando dos seus afazeres já no automático, sem perspectiva, sem muita esperança. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, entra o personagem principal. Aqui se apresenta o que eu gostaria de classificar como o primeiro capítulo dessa linda história. Esse primeiro capítulo eu coloquei aqui, você pode ajudar também a melhorar o tópico. Eu coloquei como uma eficaz evangelização. Você pode repetir após mim? Uma eficaz evangelização. Jesus vem ao encontro daquela mulher. Quando a Bíblia diz que era necessário atravessar a província de Samaria, realmente não era necessário geograficamente. Os judeus ortodoxos, inclusive os rabi, eles não passavam pelo meio de Samaria, eles davam uma volta um pouco maior de caminhada, de jornada, para não passar em terra de samaritanos, os quais eles repudiavam, os quais eles faziam acepção. Quando a Bíblia diz que era necessário passar
ou atravessar a província de Samaria, é porque Jesus tinha um propósito ali naquele lugar. A Bíblia informa para nós que Jesus tinha dispensado os discípulos para irem à cidade comprar alimentos. E Jesus, calmamente, pacientemente, vem ao encontro dessa mulher. Jesus, a Bíblia diz que veio para buscar e salvar pessoas que andam no caminho da perdição. É importante eu e você lembrarmos disso. Jesus veio para atender a maior necessidade dos perdidos, pecadores, que é matar a fome, saciar a sede espiritual. Ao mandar os discípulos comprarem comida, ele fica sozinho para realizar essa grande obra. E ele se assenta ali à beira do poço de Jacó, cavado há quase 2000 anos antes desse dia. Afinal, chega o dia do começo da linda história de salvação para aquela vida. É tão maravilhoso o diálogo que se desenvolve. Se você parar para prestar atenção aqui, Jesus está desenvolvendo um diálogo visando chegar a um objetivo de fazer com que a mulher reflita na sua condição. Ele não já chega dizendo, olha, você é pecadora, fez isso, aquilo outro, e eu posso te dar água viva se você quiser ou não quiser, aceita Jesus logo, me aceita logo, ou então vai para o inferno. Não, ele abre um diálogo. Progressivamente ele vai fazendo a mulher refletir, e chegar a ela própria a uma conclusão, a um desejo. É tão maravilhoso esse diálogo que se desenvolve, pois Jesus leva aquela mulher a ter o desejo de beber da água viva, sendo que ela estava buscando água do poço para matar a sua sede. Jesus nunca fez marketing de si mesmo. O marketing nós sabemos que as empresas usam, né, para estimular o desejo de consumo das pessoas e satisfazer aquela necessidade, aquele desejo. Então as propagandas fazem isso, fazer você ter vontade de adquirir aquele produto e falar que você pode adquirir aquele produto. Jesus nunca fez marketing de si mesmo para ganhar seguidores, para receber curtidas, como muitos fazem, né? Jesus nunca agiu para criar desejo e tirar proveito das pessoas em suas necessidades. Pelo contrário, Jesus, na plenitude do amor, sabendo das necessidades de cada um de nós, ele agiu e sempre age para atender graciosamente aos nossos anseios mais profundos, tão profundos que às vezes nós sentimos e não conseguimos entendê-los. Jesus entende qual é o principal anseio da minha alma, da sua alma. Jesus sabe o que se passa no interior de cada um de nós. Ele está a par, meu irmão, minha irmã, das angústias, dos sofrimentos, dos dramas, das decepções, de tudo aquilo que um ser humano passa. Ele conhece a sua estrutura. Ele diz inclusive que sabe que a sua estrutura é pó, que você e eu somos frágeis, que você e eu podemos em um momento estar bem alegres, firmes, ou passando por algumas dificuldades, e estarmos também cabisbaixos, desanimados completamente com a vida. Ele sabe inclusive o que é padecer. Esse diálogo leva a mulher a confessar que não tinha marido. Estaria ela sendo dissimulada? Talvez. Ela teria cometido um ato falho de saber que ela tinha um marido, mas não era dela? Talvez. Estaria sendo sincera na sua afirmação? Afinal, ela tinha ou não tinha marido? Tinha marido, mas não era marido dela, como nós já falamos. Jesus então revela o passado dessa mulher. Ele traz à tona, na mente, no coração da mulher, o que ela estava vivendo. E faz essa mulher concluir que ela estava recebendo uma revelação em um nível fora do comum, totalmente fora do comum. Coisa de um profeta inspirado por Deus. Ela entende isso. Olha, eu vejo que tu és profeta. O senhor nunca me viu na vida, o senhor não sabe o que se passa comigo, e o senhor está falando a minha vida. Isso é revelação de um nível superior, de um nível divino, de um nível espiritual que eu reconheço está fora da minha alçada. Isso é importante, meu irmão, minha irmã. Eu nunca esqueço, e eu sempre associo essa passagem bíblica ao que aconteceu comigo, em meio a uma reunião em que se praticava idolatria, esforço religioso. Encerrávamos sempre aquela reunião voltados, ajoelhados perante uma mesa no qual tinha uma imagem de escultura representando uma figura, uma pessoa, né?
E a reunião falava assim no final: vamos ajoelhar e orar e pedir a nossa mãezinha. E naquele dia, passando angústias, dramas, tribulações, devido a contexto de saúde da vida de Silvana e do Gabriel que estava no ventre, que nós nem sabíamos se era menino. Naquele dia, eu assentado, eu apenas fiz uma oração e falei: Deus, eu só queria que o Senhor me desse um filho ou uma filha com saúde, porque nem sabíamos se era menino ou menina. E naquele lugar, no meio da idolatria que eu estava, com a sinceridade do meu coração, Deus se revelou. Deus me fez ver no meu colo um menino agitado, alegre. Faltou ver tocando bateria nessa noite, né? Mas estava lá, aquele menino, eu fiquei todo trêmulo, mudei de cor. Silvana falou assim: o que você tem? Está passando mal? Porque eu suave, estava trêmulo com aquela visão. E eu disse: daqui a pouco eu te explico. E a próxima proposta foi: eu não ajoelhei, porque ela não podia nem se mover direito por causa da enfermidade que estava, correndo o risco da saúde dela, do Gabriel. E eu me lembro de ter levantado e a pessoa dizendo: agora vamos encerrar orando o Pai Nosso, ou rezando o Pai Nosso. E eu tremia. E Silvana falava assim: o que você tem, amor? Acho que ela preocupou de eu infartar, igual o Josué contou aqui, né? Josué de manhã fez a gente emocionar, não foi, gente? Glória a Deus. Quem orou por ele, alegra no Senhor. Quem não estava aqui de manhã, alegra, porque Deus restaurou a saúde dele e tem fortalecido. Amém? Aí eu disse assim: olha, passei na dirigente, falei assim: eu recebi uma graça aqui hoje. Ela: depois você dá o depoimento. Ao sair lá fora eu disse: Silvana, pode ficar tranquila, é menino e está tudo bem. No outro dia, internar para a cirurgia, para o parto cesariana. E aí, passa todo o processo, eu recebo a notícia. Ao chegar no hospital, meu cunhado vem todo alegre dizer: olha, é menino. Ele usou outra expressão, mas eu não vou falar aqui, né? É menino. E eu disse: eu já sabia. Sabia como? Eu sabia, Deus me mostrou ontem, contei a história. E saí contando a história. E caí no momento de contar a história para os crentes que já oravam por mim há um tempo, que tentavam me evangelizar. E eu falava assim: olha, você tem sua igreja, eu tenho a minha. Você tem sua religião, eu tenho a minha. Eu respeito a sua, você respeita a minha. E ali eu contei a história. Na sua igreja tem, mas vocês contam esse testemunho, na minha também tem. Contei. E aí uma pessoa na época, secretária de uma empresa que era fornecedor meu, fez amizade comigo, esse irmão que Deus mandou para me ganhar para Cristo. A pessoa era secretária dele, desviada de uma igreja evangélica na época, contou para ele. E ele disse que orou mais por mim, jejuou e me chamou para conversar. Eu pensei que era algo de negócios, como às vezes a gente fazia, né? Porque comercializava, promoção nisso, naquilo, aquilo outro. Parceria comercial. Ele me chamou, me pediu para esperar. Depois ele falou assim: me conta uma história que eu ouvi. E eu contei literalmente como eu estou contando aqui agora. Aí ele disse: olha, eu vou pregar para você, sabe por quê? Porque Deus me mostrou, desde quando eu te conheci, que você não é para ir para o inferno, não é para ir para a perdição, você é para ir para a salvação. E começou a pregar para mim só aqueles negócios de Êxodo capítulo 20, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra nas águas, não prostrarás diante dela, não as adorarás, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guardo os meus mandamentos. Eu nunca esqueço desse versículo, gente. Foi um dos primeiros da minha evangelização. E eu disse: me explica isso então, me explica aquilo, me explica porque Moisés mandou fazer a serpente. Moisés mandou fazer a serpente porque o povo estava idolatrando, aliás, o povo estava aborrecendo Deus, mas depois o rei Ezequias mandou reduzir a serpente a pó porque o povo estava idolatrando a serpente. Me explica então os querubins. Deus mandou fazer os querubins, colocar na tampa da arca, mas nunca mandou ninguém reverenciar querubim, adorar querubim, eles nem ficavam à vista de ninguém. Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. E foi falando a Bíblia, e foi lendo Romanos capítulo 1, e mandando eu ler a Bíblia, isso já à noite, numa empresa. Eu não tive jeito de mais brigar com ninguém, não falei fica na sua que eu fico na minha. Deus foi tocando no coração, Deus foi agindo no meu coração, eu nunca esqueço. É algo sobrenatural, meu irmão, minha irmã. A partir daquele dia eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a pensar, ele me anotou a receita, leia isso, leia aquilo, leia aquilo outro. Eu comecei a ler, porque eu tinha a Bíblia aberta lá no Salmo 90, 91, eu lia e ia trabalhar assim, confiante: caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 24, na versão que eu usava. E pronto.
E o ritual está lá, e a religiosidade está lá. E Deus foi trabalhando de uma maneira que eu fui lendo a Bíblia, e fui despertando. E um dia eu fui a uma igreja, primeira vez na minha vida que eu entrei numa igreja evangélica para um culto. Primeira vez, a palavra foi pregada, aqueles hinos, né, tradicionais da época, e aí veio um apelo ao final. Quem quer entregar a vida para Jesus? Olha eu de mão levantada entregando a vida para Jesus. Vem aqui à frente receber a oração. Olha eu levantando o banco aqui na frente. Aleluia. A dimensão mudou. Saí da dimensão da religiosidade, passei para a dimensão espiritual. Daí a pouco, confirmando o batismo, nascer de novo. A graça de Deus me fez nascer espiritualmente, ser nova criatura, confirma pelo batismo, começa a servir na igreja, e graças a Deus, até hoje, Deus não me deixou parado, e eu nem quero que deixe. Amém? E graças à bondade do Senhor, Ele trabalhou na minha casa, na minha família, e graças à bondade dEle, Ele continua trabalhando, em nome de Jesus. A mulher conclui: Senhor, eu vejo que Tu és profeta. Ela diz para Jesus, volta comigo ao texto de João capítulo 4, versículo 19, projeta para nós aí para ajudar, quem estiver lendo, quem estiver em casa, meu irmão. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Essa história, meu irmão, minha irmã, ela é tremenda, é maravilhosa. A evangelização de Jesus aqui desperta na mulher essa consciência que ela estava falando com alguém que era profeta de Deus, um profeta inspirado por Deus. E aí ela já começa a querer uma explicação. A maravilhosa revelação de Jesus continua. Ela pergunta a Jesus sobre a forma correta de adorar. Versículo 20, ela diz: nossos pais, já que o Senhor é profeta, me explica, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Qual a explicação aqui? Está na Bíblia. 1 Reis capítulo 12, 2 Reis capítulo 17, a Bíblia diz que Jeroboão edificou Siquém, depois que partiram 10 tribos para o norte, ficou somente a tribo de Judá e a tribo de Levi em Jerusalém. Jeroboão, ele faz essa divisão ali na nação, já também mostrada por Deus, e ele passou a residir na região montanhosa de Efraim. Ele edificou uma cidade chamada Penuel, e ele disse: olha, agora tornará o reino para a casa de Davi, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração desse povo vai tornar-se para o seu Senhor. E ali ele mandou o quê? Constituir-se sacerdotes idólatras. A Bíblia diz que ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan. Betel, curiosamente chamada a casa de Deus, recebe agora um bezerro de ouro e sacerdotes que estão contrários à Bíblia para ensinar o povo a adorar através de imagens de escultura, através da criatura e não ao Criador. Em Dan, da mesma maneira, e ele proclama: basta de vocês subirem a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Lembra lá no deserto, quando o povo saiu do Egito? Moisés vai para a presença de Deus, fica Arão ali, nós mencionamos aqui há pouco tempo atrás, o que é que o povo faz? Clama por um Deus e pede a Arão para fazer um bezerro de ouro, e Arão faz o bezerro de ouro para eles venerarem, para eles adorarem, para eles prestarem culto. Assim prevaleceu a religiosidade na terra dos samaritanos. O povo é repudiado e cria uma acepção dos judeus contra ele por causa disso. Misturaram com os povos da terra, com as religiões da terra, a idolatria reinava naquela terra. E a Bíblia diz para nós em 2 Reis 17, 41, que essas nações ali, samaritanos ao redor, temiam ao Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também fizeram seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje, naquele tempo que a Bíblia foi escrita. Então a religião da mulher samaritana, dos samaritanos, era essa. Só que ela está querendo saber qual é o lugar certo de adorar. Então, um profeta de Deus, me conta, me ensina qual é o local certo de adorar. Se é nesse monte aqui, ali de Gerizim, ou se é em Jerusalém. Porque vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Jesus diz para ela o quê? Versículo 21, você está com a Bíblia aí aberta? Mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o versículo 23, vão lá comigo? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E a afirmação clara de Jesus no versículo 24, que não deixa dúvida para aquela mulher, que não deve deixar dúvida para nenhum de nós, meu irmão, minha irmã. E se você que me ouve está ainda nessa prática de idolatria, de culto através de imagem de escultura, quer seja de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, quem quer que seja, qualquer representação, até mesmo o crucifixo representando Jesus, culto através de imagem de escultura, imagem de idolatria. Lembra do que Jesus fala com a mulher. Mulher, versículo 24, Deus é espírito. Ele não pode ser representado em nada ou através de nada material. Ele não aceita isso, por isso que ele falou: não farás para ti imagem de escultura de nada que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra nas águas, não prostrarás diante dela, nem lhes dará culto. Se te convenceram que não tem problema não, que é só uma lembrança de quem morreu, um ajudador, se te convenceram assim, eu te digo, o Espírito Santo te convence nessa noite, ou pelo menos te deixa claro nessa noite, que isso está errado, que é uma prática que leva à perdição, como estava essa mulher andando nesse caminho da perdição. Porque Deus é espírito, e importa que a adoração seja em espírito e em verdade. Nada de iconoclastia, nada de ídolos, nada de meios de contato para chegar até Deus, nada de achar que você não pode ir até o Criador. Você e eu podemos ir através de Jesus, o único e vivo caminho que Ele consagrou. Convenceram a muitos: não, eu não posso chegar até Deus, por isso que eu preciso de ajuda de alguém que foi bom, alguém que fez o bem, caridade, que foi declarado beatificado, venerado, santo, santa. Mentira de Satanás, meu irmão, minha irmã. Nós podemos ir direto ao Pai, nessa hora como estamos indo, através de Jesus, Ele que deu a vida para pagar o preço e nos colocar em comunhão com Deus. Você pode dizer amém? Pode dar glória a Deus por isso também? Aleluia! Essa mulher pergunta: qual é o local certo de adorar? Ela adorava segundo o costume de seus pais, costume pagão. Ela adorava no lugar onde se adorava ídolos. Ela tentava ser uma adoradora, mas não era. Sua adoração não processava. Qual a explicação de Jesus que Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Certamente passa um filme na cabeça daquela mulher. Ela se lembra de quanta idolatria ela praticou. Ela certamente foi impactada com aquela comprovação de que a adoração e o culto que ela prestava não era ao Deus verdadeiro. É importante, meu irmão, minha irmã, nós lembrarmos que há muitas pessoas assim, e que é nosso dever procurar ensiná-las, da maneira bíblica, como Jesus fez, procurar conscientizá-las, meu irmão, minha irmã. E às vezes o Espírito Santo vai lá e começa a obra, e é preciso até falar da forma enfática, como eu recebi. Vou abrir a Bíblia e pregar para você que você não é para ir para o inferno não, e já vou falar logo da idolatria, e pronto. Às vezes é assim, que Deus quer. Mas antes é preciso haver o cativar, como Jesus fez, a eficaz evangelização. Pedir a Deus que trabalhe. Qual é o terceiro capítulo da nossa história? Uma poderosa salvação e transformação da vida. O que temos aqui é o que nós podemos classificar, como já dissemos, de impossível aos homens. É impossível ao ser humano entender, compreender, aceitar e ser transformado em uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser humano agora com vida espiritual e entendimento correto. Isso é impossível aos homens. Aquele irmão e outros que oraram por mim não puderam jamais me transformar numa nova criatura, mas foram usados por Deus para que a palavra e o poder do Espírito Santo me transformasse na nova criatura, graças à bondade do Senhor. Tão certa, tão convencida essa mulher estava que Jesus era um profeta, e aceitando tanto essa verdade que ela afirma, olhe comigo aí no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo,
E quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. A mente dela é lembrada de que ela já ouviu dizer a respeito do Cristo. Ela sabia que tinha profetas verdadeiros na terra. Ela sabia dessa promessa de um Messias. Estava na lei do Senhor. E eles mudaram muito da lei para adaptar a sua religião. Mas eles tinham a Escritura como referencial. A promessa de um Messias, ela sabia. E ali, Jesus faz a clara revelação também, meu irmão, minha irmã. Jesus diz a ela o seguinte: olha, eu sou o Cristo. Eu que estou aqui falando contigo sou o Cristo. Gente, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. A mulher enxergava um homem de carne e osso, um judeu de feição, que poderia estar simplesmente a rejeitando. E ela chega à conclusão que ele é um profeta, e agora ele diz: eu sou o Cristo, eu que estou aqui falando contigo. Nesse ponto, diz a Bíblia, em versículo 27, os discípulos chegaram e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Só que ninguém teve coragem de perguntar: por que o senhor está falando com essa mulher? Porque sabem quem é Jesus. Eles sabem se Jesus está ali, ele está fazendo uma obra. Por que o senhor fala com ela? O que o senhor está perguntando para ela? Quanto à mulher, versículo 28, olha na Bíblia aí. Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Daqui a pouco nós voltamos para esse trecho. Aquilo poderia parecer uma loucura para aquela mulher. Mas o Espírito Santo estava trabalhando no seu interior. Ela podia agora entender e crer. Por isso Jesus fala e ela ouve que Ele é o Messias, do qual ela ouvira falar. Jesus fala que Ele é o Salvador esperado. Jesus se revela que Ele está ali à frente ou em frente a ela como o Salvador que podia matar a sua sede espiritual, que podia lhe dar a vida eterna. E a postura dessa mulher é interessante, é tremenda. Ela acredita imediatamente e ela deixa o cântaro de lado. E ela mostra que ela tinha uma fé verdadeira, que ela tinha agora uma outra visão espiritual. Ela deixa para trás, meu irmão, minha irmã, não somente o cântaro. Ela deixou o cântaro, mas não só isso. Ela está deixando para trás também o seu passado. Ela está deixando para trás, meu irmão, minha irmã, aquela vida triste, derrotada, aquela rotina de buscar água todo dia para satisfazer a necessidade da casa, com o coração assustado, atribulado, desanimado.